pretendo dar uma visão bastante genérica do que é essa relação entre pensamento contrafactual e raciocínio moral, ou moralidade em geral, que esse projeto de pós-doc pretende examinar. Tá? Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção para vocês é o seguinte, quer dizer, tanto o meu mestrado como o meu doutorado, que foram feitos na URGS, não tem absolutamente nada a ver entre si e com isso aqui. Ou seja, eu tenho pensado pouco sobre isso aqui e nos últimos 6 meses. Então, assim, as críticas de vocês são muito bem-vindas. Tá? E sinto-se à vontade, porque na filosofia tem uma coisa interessante. Eu fiquei 20 anos fora da filosofia e voltei porque eu tinha, vamos dizer assim, o sentimento de que é um dos poucos lugares onde você pode tentar reduzir as opiniões dos outros ao absurdo e depois sai todo mundo para tomar cerveja. Ou seja, é extremamente agradável e são muito poucos os ambientes acadêmicos ou fora da vida acadêmica onde isso acontece. Você reduz ao absurdo o outro e depois todo mundo vai jantar, ficar feliz, etc. Não tem ressentimento. Então, sintam-se à vontade de tentar fazer isso, se for o caso, com o que eu vou dizer aqui. Tá? Basicamente, primeiro uma definiçãozinha, né? O que é o contrafactual, o pensamento contrafactual, uma coisa que a gente faz o tempo todo, como, por exemplo, quando a gente pensa sobre alternativas, né, a coisas que, de fato, eu poderia ter feito e não fiz, ou coisas que eu poderia ter sido e não sou, etc. Né? A carta obedece a essas duas características. O primeiro, né, um condicional contrafactual tem sempre o seu antecedente falso. Né? Nos exemplos ali que vocês tinham antes, os três antecedentes aqui, como a gente sabe, né? Por exemplo, aqui eu referi a uma partida de xadrez que eu estava jogando, a qual eu não capturei aquele peão. Cangurus a gente sabe que tem cauda e eu não sou alemão. Tá? E, bom, para se entender condicionais contrafactuais, é uma semântica que foi desenvolvida por David Lewis e Stonehaker, que basicamente usa das noções, né, uma semântica de mundo possível, né, e vai dizer que, bom, né, um condicional contrafactual é verdadeiro se existe um mundo possível próximo aonde o antecedente é verdadeiro e o consequente também é. Ok? Bom, mas isso aqui, né, não é, assim, nós estamos só no rudimento, só para a gente saber do que a gente está falando. Uma coisa interessante é quando a gente compara condicionais que são indicativos com condicionais subjuntivos ou contrafactuais, a gente vê que, de fato, ambos apontam para relações causais, mas de um modo completamente diferente. Vide, por exemplo, né? Vide, por exemplo, essa situação, né? Onde eu estou falando que, no primeiro caso, eu tenho um condicional indicativo que diz, bom, se não foi o Oswald que matou o Kennedy, alguém o fez. Tá? Podia ser, por exemplo, uma hipótese da polícia investigando lá, quando eles ainda não sabiam quem tinha, né, cometido o assassinato. E o segundo caso, onde eu tenho um condicional contrafactual que diz algo completo. Inclusive diz, bom, algo metafisicamente muito mais, vamos dizer assim, pesado, quer dizer, se alguém não tivesse matado, se o outro não tivesse matado, bom, alguém teria feito. Ou seja, isso é muito mais, está sendo dito aqui, né, do que está sendo dito no primeiro caso. E essa ideia de que existe, vamos dizer assim, uma ampliação modal do mundo, vamos dizer assim, nos condicionais contrafactuais, é fundamental para aquilo que eu vou querer defender para vocês hoje aqui. Ok. Pensamento contrafactual e por que às vezes ele é inútil, né, é expresso num jargão, nos Estados Unidos é bastante usual, né, shoulda, coulda, woulda, aquelas coisas que a gente de fato não devia estar se preocupando. Ou seja, se eu poderia ter feito, eu deveria ter feito, assim, de fato aquilo não aconteceu, por que eu vou me preocupar com isso? E existe esse personagem, que é o Captain Hindsight, que tem, uma interessante aqui, né? Eu não sei se vai sair vídeo aqui, ou som? Sim. Excelente. E é um computador. Ah, bom, só um pouquinho. Onde é que é o som aqui? Aqui. Deixa eu voltar lá. Eu imagino que alguns de vocês deixa eu voltar lá. Vamos lá. É menos de 2 minutos.
todas as frases dele são condicionais contrafactuais, na verdade, são observações contrafactuais, né? Bom, e é interessante que depois... Ou seja, os condicionais contrafactuais, e o Capitão Hindsight parece ser o caso, ele diz, olha, parece que não serve de muito, né? Assim, e se a gente pensar no que eu deveria ter feito e não fiz, e aí? Né? Como é que eu vou resolver o problema das pessoas que estão lá? E, de fato, essa primeira, vamos dizer assim, ideia de que, bom, pensar sobre o que eu poderia ter feito e não fiz não tem muita utilidade, vamos dizer assim, é exatamente aí que eu quero dizer não. Exatamente aí tem. Uma das coisas que eles poderiam ter aprendido com o Capitão Hindsight é, bom, a próxima vez que eles construírem prédios, etc., eles não vão fazer as coisas que eles fizeram antes. E isso é fundamental. Essa é, vamos dizer assim, o core, a ideia principal daquilo que eu acho que pode ser, vamos dizer assim, uma relação frutífera entre pensamento contrafactual e moralidade. É saber não cometer os mesmos erros, por exemplo. Deliberação moral como processos particulares de tomada de decisão. Tá? Ou seja, eu vou pensar que a situação de deliberar moralmente sobre algo a fazer ou deliberar moralmente sobre a avaliação de uma ação que já foi feita é um caso particular do processo de decisão. E, bom, processos de decisão são coisas, do ponto de vista moral, como essas três frases aqui estão enunciando, que dizem, obviamente, coisas diferentes. Eu vou fazer uma rápida e possivelmente furada taxonomia dos processos de decisão, diferindo entre eles por alguns critérios. Por que eu vou fazer isso? Porque para mim é importante pensar, construir uma teoria do pensamento contrafactual na moralidade que atenda o maior número possível de casos diferentes de processos de decisão. E eu vou listar para vocês 9 diferentes situações onde a gente, vamos dizer assim, pensaria em processo de decisão. E na história da filosofia, exemplos disso, né? Você tem, no caso do utilitarismo, um critério bem claro, né? Se maximiza o bem-estar. No caso do Kant, você tem a universabilidade ou não de uma máxima. E no caso, bom, mas essa regra foi contratada ou não, e assim por diante. Quais são? É muito importante para mim. Primeiro, o que eu chamo de antes do fato. Né? Situações onde eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Tá? Elas têm peculiaridades que outros processos de decisão não têm. Tá? Esse é o exemplo, né, comum a todo mundo. No meu caso, que estou bem acima do peso, é bem importante saber se eu devo ou não comer o chocolate. O processo de decisão que a gente faz de avaliação moral depois da coisa ter sido feita. Né? Então, por exemplo, se for correto, pensando daqui a 2 anos, por exemplo. Né? Esses processos de decisão podem ser examinados do ponto de vista do agente, né? Ou seja, uma consideração que eu faço sobre o que em primeira pessoa, ou certo ou o que ele fez foi errado. Né? Todos uma ideia, uma espécie de categorização à la Kant, pensar na categoria da quantidade e pensar, bom, você pode ter agentes, muitos agentes envolvidos no processo de decisão, ou você pode ter um só. Isso certamente vai afetar. É claro que os processos de decisão moral, por exemplo, em assembleias, quando você está, por exemplo, numa reunião de condomínio, são completamente diferentes daqueles onde você tem que deliberar num confessionário, por exemplo, respondendo só a você ou, no máximo, a alguma entidade superior. Circunstâncias. Tá? O papel que as circunstâncias têm contextos normais e contextos excepcionais. É certamente diferente a situação, por exemplo, onde eu estou
tendo que deliberar sobre como sobreviver num acidente dos Andes ou como sobreviver, por exemplo, no mercado da filosofia arrumando um emprego. São situações absolutamente diferentes. Tá? E isso, vamos dizer assim, está uma propriedade de uma teoria sobre o juízo moral que eu espero um dia tentar construir nessas linhas. Previsibilidade também é um aspecto relevante, uma categoria relevante. Então, se eu sei ou se eu não sei ou não posso prever, isso também deve fazer toda a diferença quando eu delibero sobre a conveniência de um curso de ação ou não. Assim, a longa discussão sobre dilemas morais, nós tivemos aqui alguém ontem que apresentou sobre isso, seria, vamos dizer assim, um caso onde você tem alternativas a princípio para tomar, né? Ou situações onde eu simplesmente não tenho alternativa nenhuma dada, eu tenho que encontrar uma solução sobre o que fazer. Obviamente, essas situações também vão demandar recursos, né, de raciocínio moral. Você pode ter sobre isso também no que diz respeito a críticas do Frankfurt ao princípio das possibilidades alternativas, né, e os outros princípios depois são gerados na literatura. Aqui exatamente uma situação, como eu imagino, né, esse tipo de discussão. Bom, então, mas, vamos dizer, o meu ponto é o seguinte, tem alguns desses contextos, algumas dessas categorias que são mais sensíveis ao pensamento contrafactual do que outros. Né? E isso, digamos que para mim seria um problema. Ou seja, quais são aqueles critérios, aqueles contextos que eu acho que são mais contrafactual, são esses aqui. Por exemplo, depois, né, você pensa o que você poderia ter feito. Situações onde o agente é individual, não coletivo, onde você tem alternativas determinadas, onde as circunstâncias são normais e onde as consequências as circunstâncias não só normais, como as consequências são previsíveis. Por que esses contextos são mais sensíveis do que os outros a, assim, pensamento contrafactual? É porque existem algumas características que a psicologia cognitiva explica, né, sobre o modo como o pensamento contrafactual é disparado e quais são as características deles que nos fazem usar mais regularmente para esses contextos do que para os outros. Tá? Assim, de fato, é assim que a gente faz, que a gente opera. Bom, o primeiro ponto, vamos dizer assim, que existe uma relação óbvia entre o interesse de pensar em condicionais contrafactuais ou pensamento hipotético no que diz respeito à filosofia moral, é o exame de alguns sentimentos morais particulares, em especial o sentimento de arrependimento. O sentimento de arrependimento ele ocorre como uma consequência de um pensamento contrafactual. Ou seja, né, se eu tivesse estudado um pouco mais, eu teria passado no vestibular. Esse que a gente chama de downward contrafactual, ou seja, a partir do momento que eu penso que eu poderia ter saído melhor do que eu saí, é que o arrependimento aparece. O arrependimento é um tipo de sentimento que tem esse condicionamento, vamos dizer assim, ao pensamento contrafactual. Eu só me arrependo porque eu dou conta de que eu poderia ter feito diferente. Se eu não tivesse a opção de ter feito diferente, se, por exemplo, as circunstâncias me levaram a uma situação onde eu não tinha opção, a não ser estudar o que eu estudei, bom, eu não estaria arrependido. Ou, pelo menos, não deveria estar. Né? E como o arrependimento é um sentimento moral relevante, importante e tal, né, eu acho que é uma primeira motivação para pensar que existe uma relação a ser explorada, interessante, entre contrafactualidade e arrependimento. Não é minha praia, esse aqui, assim, eu estou só dizendo, isso aqui é uma via, eu não vou fazer isso. Né? Eu acho que arrependimento é um sentimento monstruoso, horroroso, devia se ver livre disso, mas por outras razões. Né? Na minha tese de doutorado eu fiz um exame sobre a filosofia moral do Walden, do Thoreau, e um dos pais do Thoreau era o Emerson, um dos pais espirituais, que é um cara que dizia, olha, não fica olhando para o passado, esquece isso. E por razões emersonianas eu não vou fazer um exame de arrependimento no meu pós-doc, porque eu já estou para arrependimento. Né? Também tem uma outra forma de motivar, as teorias assim, sobre contrafactualidade. Tá? Exemplos, tá? De situações
recurso na filosofia moral a exercícios de pensamento, né? Experimentos de pensamento, e as teorias exatamente uma situação contrafactual, quando eu me coloco na posição do outro. A gente sabe que a gente não habita, vamos dizer assim, as posições do outro, a gente faz isso imaginando como outra pessoa, né, reagiria a isso. Nós vamos ver citações da Adam Smith sobre isso explorando mais adiante. A situação categórico do Kant é também um exercício contrafactual no sentido em que eu penso, ou seja, as pessoas não seguiam todas por máximas universalizáveis, e a questão é perguntar, bom, mas e se fizesse? Né? Qual seria o resultado? O teste do imperativo categórico é exatamente um exercício contrafactual. E por último, né, mais recentemente, a situação da posição original do Rawls é também um exercício contrafactual. Né? Ou seja, as pessoas não deliberam instâncias, né, da posição original, desconsiderando uma série de questões que são, vamos dizer assim, mais realistas quanto à posição moral dos sujeitos. Né? Estou dando 3 exemplos de filósofos importantes que, de fato, nas suas teorias, usaram contrafactual. No que diz respeito à empatia, tá? Esse sim é um sentimento, vamos dizer assim, ou uma disposição, ou um modo de pensar a relação com os outros, que de fato tem uma relação explícita, direta, com o pensamento contrafactual, que é o caso do modo. Aqui tem 2 breves citações, eu não vou ler para vocês, mas é da teoria dos sentimentos morais, onde explicitamente ele diz condicional, né, contrafactual, já tem uma expressão subjuntiva, e também a ideia de que esse modo como o Adam Smith descreve o processo de simpatia é também um exercício imaginativo, um exercício contrafactual. E não outras pessoas, ou avaliaria a ação de outras pessoas, mas como também eu vejo a minha, ou avalio a minha ação, do ponto de vista moral, também é um exercício de eu ter que me colocar na posição de outra pessoa e ver com os olhos de outra pessoa a minha ação. Uma espécie de projeção, vamos dizer assim, que eu faço na figura de um juiz imparcial, ou na figura, vamos dizer assim, de um terceiro que vai julgar a conveniência ou não do meu curso de ação. E nesses 2 casos, né, ao fazermos nosso o seu caso, ou seja, quando eu trago, vamos dizer assim, a perspectiva de outro para dentro da minha perspectiva, ou vice-versa, isso também é contrafactualidade. Aqui é uma dos cachorros mais batidos, vamos dizer assim, na filosofia moral atual, porque pelo menos 2 filósofos muito importantes falaram das suas reservas no que diz respeito à empatia. E uma das minhas, vamos dizer assim, vocações intelectuais é pensar, por exemplo, a influência que a literatura tem na moralidade, né? E, obviamente, que os processos de construção da relação entre filosofia, moral e literatura passam, em parte, pela conexão empática. Né? E eu vou tentar dizer por que o romantismo vai aparecer na lista de textos que eu expus a estudar. Primeiro, você tem 2 tipos de projeção empática, uma que é automática e outra que é controlada, isso a psicologia já estuda, já sabe como é que isso funciona. E você tem críticas feitas pelo Prince, por exemplo, em relação à empatia, onde ele diz, nesse artigo, que eu acho que é um dos primeiros onde ele começou a discutir isso, que a capacidade para a empatia não é o nosso melhor guia nos juízos morais. Por quê? Porque na maior parte das vezes a gente empatiza com os outros que não são mais próximos. Assim, né? Os nossos amigos, a nossa mulher, o nosso cachorro, e não o cachorro do vizinho, e assim por diante. Um artigo também foi bastante discutido, né? E bom, uma construção contrafactual que excede, vamos dizer assim, simplesmente a reação direta, a reação que você tem imediata da simpatia. Você pode controlar a empatia ou a simpatia de uma maneira, vamos dizer assim, útil do ponto de vista filosófico. Um exemplo para mim disso, né? Tem vários, né? Você pega, por exemplo, nas baladas líricas, né? Texto
fundamental do romantismo inglês, você tem várias situações onde você tem poemas que descrevem personagens que são absolutamente estranhos ao narrador, ao eu lírico. Você pega, no primeiro caso você tem um velho, no segundo caso você tem uma criança que não aceita a morte, no terceiro caso você tem uma índia abandonada, né, para morrer, no terceiro caso você tem uma pessoa com deficiências, né, aparentemente deficiências mentais, e no quarto você tem um mendigo. Então você tem um amplo repertório de situações onde o poema te exige simpatizar com os estranhos, com o outro, com aquele que absolutamente não tem nada a ver com a perspectiva, vamos dizer assim, do narrador. Isso é só para dizer por que eu acho que tem um espaço para discutir isso aqui nesse projeto maior. Bom, assim, atacar esse problema. E a primeira tentativa de argumento a priori que se baseia nessa ideia, né? Por que eu devo pensar sobre as coisas que eu podia fazer? Porque, bom, deve implica pode, né? E, por outro lado, eu não posso estar obrigado a situações que não seriam possíveis de eu ter feito. Então, de alguma maneira, o pensamento contrafactual é o pensamento sobre as possibilidades, estende meu mundo modalmente, e logo eu devo estar preocupado com isso. Mas eu não estou muito convencido por isso, porque essa mesma ideia de que deve implicar pode também sofre bastante crítica e restrição, em alguns casos, na filosofia. E mais, factual, especialmente na psicologia do desenvolvimento, na psicologia do raciocínio, na psicologia cognitiva. E a minha ideia é, bom, pegar aquilo que eu sei sobre pensamento contrafactual, né, e tentar fazer uma analogia com o juízo moral ou com os processos de raciocínio moral e ver se eu consigo aprender alguma coisa aí. Tá? Exemplos disso. Tá? A gente sabe que os pensamentos contrafactuais são disparados quando alguma coisa dá errado. Ou seja, quando eu cometi uma mancada, logo depois eu penso no que eu poderia ter feito. Poderia ter feito diferente. Tá? E eu pensava que poderia ter feito diferente, mas assim, eu acabo descobrindo o que de fato eu deveria ter feito. Tá? Ou seja, então você tem aí, aparentemente, uma analogia possível. É claro que eu não quero dizer que todos os casos de juízo ou deliberação moral são casos que você é criticado por ter feito alguma coisa. Você pode pensar moralmente sobre várias coisas, inclusive antes mesmo de ter feito qualquer uma delas. Possibilidades, você pensa mais alternativas quando é da sua perspectiva do que quando da perspectiva de outros. Tá? Ou seja, quando eu sou o agente de uma ação, eu consigo imaginar mais possibilidades de como eu poderia ter feito diferente do que quando essa ação é realizada por outra pessoa. E isso, bom, a princípio é um resultado que a psicologia estabelece sobre a forma. Por analogia, eu poderia pensar que nós temos uma elasticidade, uma plasticidade maior do ponto de vista moral para pensar nas ações em primeira pessoa do que nas ações em terceira pessoa. Né? Então, isso aqui são só dicas, hipóteses, vamos dizer assim, de como eu posso trabalhar essas relações. Tem várias outras, né? Aqui só algumas dicas. Né? É de que, bom, né? Pensar sobre o que eu não fiz, mas poderia ter feito, é moralmente relevante. Isso, vamos dizer assim, de alguma maneira, quer capturar uma ideia básica da psicologia evolutiva sobre o raciocínio, que diz o seguinte: olha, pensamento contrafactual é um pensamento sobre causalidade, em última instância. E por que razão eu deveria ter um modelo de pensamento sobre o que há, sobre os fatos, sobre o mundo, que é o modelo causal, que é o que a ciência usa, que as pessoas usam, e por que não seria exatamente a mesma situação para pensar sobre o que eu deveria fazer? Né? A princípio parece razoável pensar que a seleção natural teria optado, né, por modelos similares para essas duas circunstâncias. Né? Pensar como o mundo é e pensar como ele deveria ser. Por que razão eu deveria ter outro modelo que não o modelo causal? Então a grande motivação parece ser essa, vamos dizer assim, pelo menos a minha, né, de pensar essa coisa. Né? E o resultado, vamos dizer assim, de usar de
pensar o funcionamento do raciocínio moral, resultado de você ter aquilo que eu chamo de uma vida moral. Tá? Toda a minha discussão, quando eu comecei a pensar sobre esse negócio todo, foi escrevendo um trabalho no doutorado, com um professor muito querido, o professor Paulo Faria, onde nós estávamos discutindo um artigo do Garrett Evans sobre lógica temporal. E o Garrett Evans, em algum momento, tem um argumento lá dizendo, olha, aquelas coisas, se eu abro mão de uma felicidade presente para garantir uma felicidade no futuro, isso não tem a mesma força de quando eu abro mão de uma felicidade no mundo atual para uma felicidade em um outro mundo possível. Ou seja, não existe uma analogia entre relação temporal, atual e futuro, e modal, mundo atual, mundo possível. Pois, eu escrevi um longo artigo para dizer que o Garrett Evans estava errado nisso, que esse argumento era um péssimo argumento, e eu defendi uma ideia de pensar a vida como também mundo entendida. Né? É claro que eu não vou me comprometer com o realismo de mundos possíveis, a la Lewis, não preciso nada disso, mas eu quero simplesmente pensar, né, que seria ideal, né, seria interessante, pelo menos, você poder estender modalmente a sua vida do ponto de vista moral. Ok, obrigado, espero que eu tenha, pelo menos, sugerido o caminho da frente. Obrigado, Eduardo. Na verdade, de um projeto, eu queria sugerir uma conexão que não apareceu, mas tem tudo para ser explicitado. No início da sua exposição, você disse que uma das características do contrafactual é que o antecedente é falso. E, do ponto de vista prático, é muito estranha essa afirmação, porque a gente ficaria pensando em alguma coisa que é falsa. Né? E justamente o interesse do contrafactual é que nós pensamos que ele poderia ser verdadeiro. Melhor ainda, ele deveria ser verdadeiro. Então isso liga a outro aspecto que é o contrafactual. Não estou dizendo que ele está relacionado causalmente com isso, mas ele está implicado na noção de normatividade. Claro. Então, a normatividade, que é um tema muito candente na moralidade, e ainda em aberto, né, pode explicar, só pode ter muito a ver com a contrafactualidade e o modelo causal que você defendeu no final, porque justamente nós pensamos que é um modelo só, né, por que nós introduzimos isso para introduzir a normatividade. E quase e aqui é uma formulação que provoca, que você disse deve, implica pode. E no contrafactual, na verdade, deveria implica deve. Exato. Exato. Então, é uma conexão que a gente pode pensar, bom, acho que são motivos para ficar. Obrigado pela sugestão, é exatamente nessa direção. O que eu tentei fazer nesse esboço de projeto é pensar, bom, como que o caminho que eu pensei foi usar o raciocínio para tentar é o pensamento causal. Esse é o caminho, vamos dizer assim, e examinar a normatividade, né, através, vamos dizer assim, dos procedimentos pelos quais a gente raciocina sobre o que deveria ter feito ou sobre o que deveria fazer. Isso é a base da natureza. É. Mais alguma pergunta? Deixa eu fazer uma afirmação para ver se você concorda, tá? Isso ligado ao teu último ponto aí do Garrett, né? Você diria que um cenário contrafactual é uma possibilidade futura em algum instante do passado? Você concorda com isso? Ok, sim. Então, se eu estou numa situação e eu penso em algo no futuro, eu vou fazer um sacrifício hoje para um bem futuro. Né? Correto. Mas se o futuro for aberto, né, eu não vou ter certeza de que Isso vai acontecer. isso vai acontecer.
E se o contrafactual de fato for uma situação futura em algum instante do passado, quer dizer, que faz sentido, né? Claro. Então isso seria talvez uma maneira de atacar esse problema que você colocou, né? De comparar o futuro à situação. Eu não sei bem se eu entendi o que você quer dizer, mas do que eu entendi é o seguinte, por que as pessoas pensam contrafactualmente? Exatamente para não cometer no futuro erros passados. Um dos objetivos é esse. Existe algum tipo de aprendizado do pensamento contrafactual que você vai levar para frente. Em segundo lugar, de fato isso de alguma maneira assim, seria moralmente relevante. Pensar sobre o que você poderia ter feito e não fez, para não fazer de novo, em alguma razão. Né? E é para isso que os psicólogos dizem que existe esse pensamento contrafactual, existe essa relação entre aprender e com o que fazer, etc. E exatamente você pensa em coisas que são falsas. Né? Um dos princípios da lógica é a explosão. O falso segue-se qualquer coisa. Pô, na moralidade não é exatamente assim. Né? Pensar sobre o falso ou não antecedente, por exemplo, pode gerar consequências. O que eu posso dizer sobre o pensamento, consequências, de pensar sobre alternativas no passado, projetando o futuro, é essa noção de aprendizado, de alguma maneira, que o contrafactual pode te dar. Eu não sei se eu respondo a pergunta, se não for. Depois a gente conversa. Ok. Obrigado a vocês.